Nesse episódio eu vou te mostrar a diferença entre o caos organizado e o caos desorganizado, e eu vou te mostrar um plano prático para você começar agora mesmo nesse vídeo a se sentir no controle da sua agenda e do seu tempo. Você que faz projetos aí de arquitetura e interiores e está se sentindo soterrado pela sua rotina. O detalhe é que esse episódio ele nem era para existir. Eu nem sei como te dizer isso, mas eu consegui perder 3 episódios de Nova York com as coisas que eu mais tinha gostado. Alguns espaços fantásticos, tours que eu fiz lá dentro. O que aconteceu foi que o Rodrigo Amador fez uma besteira, copiei todos os arquivos pro nosso Drive, etc. O que aconteceu que na hora de olhar se estava tudo ali, eu tinha mais ou menos 300 arquivos, copiei tudo, olhei o arquivo 1 e o 300 estavam lá no Drive, porém, um certo miolo de arquivos ali não foi copiado, me enganou, fui ludibriado e deletei da fonte, que era a câmera que a gente fez, o SSD o cartão SD que a gente usou para gravar, enfim. Perdi os arquivos, só que isso se transformou em algo muito legal. Por coincidência, nessa semana, que é quando a gente planejou soltar esse episódio, o acaso fez algumas coisas se conectarem muito bem. Então, esse Rodrigo que veio do futuro, no meio aqui da viagem, veio para te mostrar um episódio extremamente importante que vai conectar caos organizado com caos desorganizado e como que você consegue, na sua rotina de arquitetura de projetos, de interiores, sair dessa para ter uma vida mais leve e, por coincidência, as minhas percepções sobre Nova York foram exatamente o exemplo que eu precisava para te mostrar como fazer isso. Então vamos lá, que esse episódio vai ser muito prático, muito objetivo, eu tenho certeza que você vai adorar. A percepção que eu tive sobre Nova York de uma forma geral, a gente teve um pouco disso no episódio passado, mas a principal insight que eu tive é um caos organizado. Então, se você vê, por exemplo, o metrô de Nova York, vou colocar na tela aqui para você um vídeo mostrando ele funcionando em tempo real. E, cara, isso aqui é uma loucura. Tem muita gente indo para cima e para baixo, todo mundo junto ao mesmo tempo, falando especialmente da ilha ali de Manhattan, e é impressionante como funciona. Os guichês, né, ali para comprar os tickets, tudo organizadinho, cara, fantasticamente limpo, organizado, muito preservado, assim, tá maravilhoso. Então é muita gente se movimentando, muita coisa acontecendo, cada um tocando sua vida, uma densidade demográfica imensa, mas você vê que as coisas estão no lugar. Não é uma cidade que transmite desordem, bagunça, só aquela partezinha ali da Times Square que dá um pouco esse sentimento, mas todo o resto não senti isso em nenhum dos lugares que eu fui. Então esse caos organizado, esse caos estruturado, é uma inspiração para você pensar em como deve ser o teu escritório, ou não, dependendo do estilo de vida que você quer levar. Mas, olha só, imagina o seguinte, se você quer ter muitos clientes, muitos projetos acontecendo ao mesmo tempo, muito dinheiro entrando, bastante pessoas no teu escritório, uma equipe grande, bastante coisa acontecendo mesmo, você precisa de sistema, você precisa de estrutura, você precisa de processo, você precisa de direção, precisa de ordem, você precisa ter muito claro como as coisas precisam ser feitas para não virar bagunça. E isso você percebe muito bem, né, nas grandes cidades, que são cidades muito bem organizadas. Então essa estrutura é que faz esse invisível, né? Esse invisível permite que o caos não se instale e fique agradável de viver e etc. E na tua rotina de projetos não deve ser diferente. Um comparativo para ficar muito claro é você pensar no caos desorganizado, por exemplo, da Índia. Os tuk-tuks, um para cada canto, aí tem vaca, tem bicho no meio da rua, tem pessoas atravessando, o trânsito é caótico, não tem nenhum tipo de organização. É um comparativo muito claro, o caos estruturado e o caos desestruturado. O que acontece com muitos profissionais, infelizmente? Essa semana, agora, eu resolvi fazer algo que eu nunca tinha feito com os meus alunos.
de processo de projeto, né, do projeto de primeira. Eu convidei os alunos de todas as turmas que estavam com o treinamento ativo e tinham disponibilidade para isso, para participar de um desafio de implementação do método. Por quê? Porque eu queria que, e é o meu objetivo como professor, que todos os alunos tenham o resultado melhor possível, o mais rápido possível, que o sucesso do professor está no sucesso do aluno. E aí resolvi convidá-los para fazer um desafio de implementação. Vamos ficar juntos durante 6 semanas fazendo esse dia a dia. Tô com eles num grupo de WhatsApp, tô com quase 200 alunos no grupo. O que eu percebi, muitos profissionais, e talvez seja o seu caso, estão no caos desorganizado da Índia. Ou seja, é tanta bagunça, tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, sem estrutura e sem nenhum tipo de sistema e de processos para colocar ordem nisso, que muitos ficam presos em uma rotina onde eles não conseguem parar para resolver absolutamente nada. Então é aquele sentimento assim, eu sei o que eu preciso fazer, mas eu não consigo parar para fazer. E isso é um grande problema, porque gera um ciclo infinito de mais estresse, mais frustração, mais sentimento de incapacidade, de já estou aqui há 5, 10, 15 anos projetando e eu ainda não me sinto no controle da minha vida. Não me sinto no controle da minha rotina. A rotina acaba se transformando em algo muito reativo. Essa é a palavra. Algo muito reativo. Ou seja, vamos ver o que o dia me reserva. Então, o que foi a primeira coisa que a gente fez ao longo dessa semana? Entre outras questões, mas para pontuar uma delas aqui para você. Se sentir no controle da própria agenda. Então, olhar de fora o caos e colocar algum tipo de controle dentro dessa agenda. Separar por blocos de atenção, por blocos de operacional, agora eu vou apagar incêndio, agora eu vou me concentrar e montar uma agenda que a gente chamou de agenda blindada, mas que eu acho que uma agenda sem alterações seria um excelente nome também, talvez a gente rebatize. E eu tenho um relato pessoal para te falar que tem toda uma conexão com isso tudo. Num dos momentos mais difíceis da minha carreira, quando eu tinha muita dívida, muita mesmo, que eu nem fazia ideia de como eu ia pagar. Devia pra sogra, devia pro sogro, devia pra muita gente, devia pra agiota, não perdi nenhum membro, tá tudo certo, ninguém me bateu, mas tudo bem. Era um momento muito complicado e eu não tinha a direção do que eu deveria fazer. Eu tinha na época 2 negócios, os 2 negócios estavam indo mal, então eu acordava cedo, 7 horas, para trabalhar, e o que acontecia? A minha agenda era 100% reativa até o final do dia. 10 horas da noite, 9 horas da noite, às vezes acabava mais cedo, 8 horas, porque ainda fazia um terceiro turno ali para outra empresa que a gente estava tentando fazer virar, um e-commerce e tal. Eu não tinha tempo para mais nada. Olhasse assim, cara, o Rodrigo já está trabalhando das 7 às 10, onde que ele vai arrumar tempo para fazer qualquer outra coisa, planejamento de agenda, essas coisas. Sabe o que me salvou? Eu começar a acordar cedo, mais cedo ainda, apesar já do meu cansaço, para correr. Mas o que me salvou não foi a corrida em si, e nem todos os benefícios que a gente sabe que tem, exercício físico, autocuidado, isso tudo precisa, tá? Um dos grandes arrependimentos da minha vida é que por 80% do tempo da minha carreira, 80% da minha carreira eu fui negligente com a minha própria saúde. Não recomendo isso pra ninguém. Só que nesse momento específico foi isso que me salvou. Por quê? Aquele período das 5 da manhã às 7 horas da manhã era um período que a cidade toda estava dormindo. Então eu não tinha o banco me ligando, eu não tinha fornecedor me incomodando, eu não tinha cliente me ligando, eu não tinha que sentar para criar projeto, eu não tinha que fazer nada administrativo, aquele trabalho todo de vários braços que a gente sabe como é e talvez você esteja nesse momento. O que me salvou foi justamente esse tempinho de parar e pensar assim, cara, o que eu tenho que fazer? O que está acontecendo? O que está errado? O que eu tenho que parar de fazer? O que eu estou fazendo certo? O que está me ajudando a ir para o caminho certo? E o que não? E o que está cada vez me afundando mais? Esse período da manhã, e no começo eu consegui correr 15 minutos, depois 30, depois 40, depois 1 hora. Aí acordava e ia correr 5K. Depois a rotina virou isso e ficou assim quase 3 anos, corri bastante. Todo esse período, esse tempinho me salvou. E é esse o convite que eu quero fazer para você. Se hoje você quer transformar o caos da Índia, do sistema,
inexistente da desorganização e a bagunça real mesmo. Num sistema estruturado, organizado que funciona, um caos organizado como é, por exemplo, Nova York, e as grandes empresas, que os incêndios não vão desaparecer. Os pepinos que você tem para resolver não vão sumir do dia para a noite. Os clientes não vão parar de ligar. Os fornecedores não vão parar de te chamar. Acontece que você vai ter clareza de que você está resolvendo os problemas na hora certa e você está no controle da sua agenda. Esse é o primeiro passo para você colocar a sua vida e a sua rotina em ordem. Não importa se você já tem processos organizados, não tem processos organizados, por quê? Porque tem muita gente que até tem uma certa organização já, só que não organiza a si próprio, não olha para frente a agenda como um todo, e aí não consegue colocar nada em prática. Aí o que acontece? Entra num ciclo vicioso, como eu falei antes, de não ter tempo. De não ter tempo porque não posso parar porque eu não tenho tempo, e aí não para nunca. Vou te dar um exemplo. Teve um dos alunos, que foi o Jordão, que ele falou o seguinte: no meio da semana do desafio, ele falou: Rodrigo, eu vou deixar para semana que vem para começar, porque nessa semana eu tô com um projeto enorme que eu tenho que terminar, é um anteprojeto, tarará, tarará. Tinha todos os motivos, projeto grande mesmo, tinha que entregar. Falei para ele assim, ó, ele falou: semana que vem eu vou ter tempo. Falei: Jordão, você não vai ter tempo nunca. Esse tempo que uma hora eu vou ter tempo, nunca vai chegar. Sabe por que eu te digo isso? Porque tem profissionais que estão esperando a hora certa para parar e se organizar há décadas. Conheço profissionais que têm 20 anos de estrada, 30 anos de estrada, e estão ainda sozinhos, tentando dar conta de tudo, de uma agenda insustentável, e com o passar do tempo, a vida vai ficando cada vez mais cara. Então você precisa faturar mais, você precisa vender mais, trabalhar mais, e se você parar, tudo desmorona. Isso é um grande problema. Sabe o que aconteceu? Provoquei ele lá no grupo, ele falou: faz sentido, vou parar para colocar a coisa em ordem, daí eu continuo. Chegou o final do dia, ele mandou a imagem, vou colocar aqui na tela, da agenda dele organizadíssima para os dias seguintes. Não foi a semana inteira, foi da quarta para frente, mas tá tudo certo. E sabe onde que está o principal passo para você sair desse peso, parece um buraco às vezes, né? Uma areia movediça, assim, uma rotina insustentável? Está nas micro vitórias. Nas micro vitórias. Não é você resolver tudo de uma vez, não é os clientes do nada pararem de te ligar, não. É numa ação como essa. Opa, hoje eu parei, planejei um dia como ia ser, tirei umas reuniões desnecessárias, reordenei a minha disponibilidade para atender cliente, etc. Então agora de manhã não vou atender ninguém, de tarde eu atendo todo mundo. Coisas assim, simples. Por quê? Porque aí você percebe que é possível e que você dá conta. E olha que curioso, os processos, de uma forma geral, eles têm exatamente esse poder. Por quê? Quando você tem um desafio muito grande na sua frente, por exemplo, desenvolver um projeto, se você olhar só o desafio, você vai sentir, dependendo da sua experiência, um pouco de medo daquilo dar errado, por exemplo, ou um projeto muito grande que você nunca fez um projeto tão grande, você pode sentir medo de começar. E o desafio de sair de uma rotina muito exaustiva é um grande desafio. E no processo de projeto, quando você quebra um desafio grande em pedacinhos, você avança um de cada vez, um passo de cada vez. Você não se preocupa com todos os outros passos que vão vir depois. Tem um versículo muito legal que diz o seguinte: basta ao dia o seu próprio mal. Ou seja, o que tem para resolver hoje já exige bastante de mim, já exige bastante de você. Então essa presença, essa vontade de resolver o agora, se concentrar no agora
e ter uma direção para os próximos dias já é suficiente para você se sentir muito mais tranquilo, muito mais no controle da sua agenda e da sua rotina de projetos. E por que eu estou tocando nesse assunto? Porque cada vez mais eu vejo os profissionais de projeto tentando abraçar mais coisas para si, e isso vai gerando um acúmulo, um peso muito grande, e eu sei que a saída desse caminho é organização pessoal também, organização do processo de trabalho, depois do processo de trabalho, a organização da gestão do escritório como um todo, olhando para esse processo de projeto, e depois disso, as pessoas que vão te ajudar a fazer e garantir que você consegue ter uma rotina sustentável sem ficar apagando incêndio todo dia. Hoje eu trabalho no meu escritório em torno de 4 a 6 horas por semana, do meu escritório de projeto. Como que isso é possível? Não é que eu fico na praia todo o resto do tempo, tá? O resto do tempo eu estou fazendo aulas, estou escrevendo conteúdos, estou pensando nas questões estratégicas das empresas e tal. No operacional mesmo, criando o projeto e revisando o detalhamento, eu estou ali 4, 6 horas por semana. Como que eu consegui isso? Tendo uma estrutura, um sistema organizado que suporta essa rotina, a minha vida, e também garante que meu time sabe o que está fazendo, e para eles isso também é bom. Isso foi uma das coisas que a gente conversou semana passada aqui. Semana passada não, segunda-feira. Agora no comecinho da semana. O pessoal falou o seguinte: cara, é bom trabalhar aqui, é bom estar aqui, porque a gente sabe como vai ser o dia, a gente sabe o que a gente tem que fazer, eles conseguem manter uma rotina deles também, sabe? Então, vi há pouco aqui uma notícia do escritório Big, né? Fez uma demissão em massa, 70 pessoas foram demitidas porque um projeto de um resort foi simplesmente cancelado. Não sei exatamente o motivo, mas ao que parece, quem foi demitido, 70 pessoas, tinham algum peso, alguma culpa pelo menos aos olhos dos coordenadores, diretores e tal, daquilo que estava acontecendo ali. O que a gente viu quando eles foram lá na frente do escritório fazer uma reivindicação e não uma greve porque eles já tinham sido demitidos, mas uma bagunça lá na frente porque se sentiram injustiçados. Começaram a reclamar de horas extras, excesso de trabalho, e eu já vi muitos dados, já olhei muito isso, e a própria desorganização gera dentro dos escritórios um efeito em cascata. Então, se você está sozinho, sentindo a tua rotina pesada, começa por você devagarinho, porque quando você montar a sua equipe, essa forma de cuidar de você, de cuidar da sua agenda, de entender que, assim como uma obra, o seu tempo também precisa ser planejado, isso vira a cultura do teu escritório. E isso é muito bom. Por quê? Porque as pessoas também vão valorizar essa disciplina, também vão valorizar esse equilíbrio. Equilíbrio é um dos valores do meu escritório. Eu não quero ninguém trabalhando aqui depois do horário que a gente combinou. E isso é algo que a gente constrói, tá? Não quero que essa conversa gere nenhum tipo de gatilho em você, de que estou atrasado, preciso correr mais atrás. Não, você não está atrasado, você está no seu tempo. E se você está trabalhando demais, 14 horas por dia, 12 horas por dia, eu tenho certeza que se você parar, assim como eu fiz, e olhar de fora esse caos todo, você consegue transformar a sua Índia na sua nova Nova York. Então, para deixar isso mais prático, por onde você começa? Pela sua agenda. Começa pelas micro vitórias do dia a dia. Para concluir esse pensamento, entenda que a diferença de Nova York e da Índia não é necessariamente o talento de quem mora ali, é simplesmente a estrutura que sustenta aquilo tudo. E é essa estrutura que você tem que construir com organização pessoal também,
com processos, né, e etc, que é o que a gente sempre fala aqui. E eu queria saber como está a sua vida hoje. Você está mais para Índia ou você está mais para Nova York? Eu quero te fazer um desafio. Digita aqui nos comentários qual é o pequeno passo, o pequeno passo que você vai dar depois de terminar esse vídeo. Pode ser uma micro vitória, uma coisa pequenininha que você vai dar depois dessa conversa que a gente teve aqui agora. Legal? Tô te esperando então no próximo vídeo. Vai ser se eu não me engano, vai ser uma entrevista bem legal com a arquiteta Dani Gardini. Tô com o livro dela até aqui atrás, inclusive, que a gente conversou em Nova York. A entrevista tá em Miami, perdão. A entrevista tá bem legal e com certeza você vai adorar. Maravilha, então, até o próximo episódio do Projeto Invisível. Valeu!